vazou. Grande momento! Linhagem Geek na área. E aí, galera, tudo bem com vocês? CinemaCon acontecendo, muitas coisas acontecendo e Cartola também aqui. Agora a galera tá aqui empolgada, escalando os times para a próxima rodada. E a gente vai falar um pouquinho sobre esta trama que supostamente foi comprovada e confirmada, tá? A gente repercutiu essa semana ainda sobre o Bradley Cooper sendo o Jor-El e um pouquinho sobre a estrutura narrativa do filme do Superman. E agora aqui a gente vai falar com um pouquinho mais de profundidade sobre como será esta narrativa do filme do Superman. Vem com a gente, que a pauta é boa. Vamos saber porque eu também não sei qual que é essa trama do Superman, mas de uma coisa eu sei, tá na hora do trailer do Superman, hein? Tá na hora do trailer do Superman. Ó, a gente tá em abril. Tudo bem, ainda dá um tempo. Mas tá na hora, né? É o momento também da DC começar a mexer no baralho popular. Porque a Marvel já começou a fazer isso muito bem com Vingadores. Que é só o ano que vem, né? Então a Marvel sabe fazer esse tipo de trabalho. Então é o momento da DC começar a brincar também. E lançar aí, aproveita e lança o trailer do Superman. E o Quarteto Fantástico também não lançou, né? São 2 teasers. Eu tenho pra mim que um vai querer responder o outro. Vai sair o trailer do Superman um dia, no outro dia sai do Quarteto Fantástico. Mas precisa sair, mostrando mais da história e, quem sabe, entregando mais detalhes. Porque a gente sempre vai falar isso na linhagem, são 2 filmes que valem muita coisa. O Superman abre o novo universo compartilhado da DC e o Quarteto Fantástico inicia o novo projeto da Marvel, o novo Vingadores. Então, e como a gente tá falando da DC aqui, DC tá um pouco atrás, né? Nesse quesito, porque não temos nada, temos o reboot total. Esse Superman é o filme que vai dar o norte, então falta o trailer e ainda tem, né? A gente sempre tem que pensar no trailer 2. Porque pra eles segurarem, né? É lógico que o Vingadores e a Marvel é muito mais fácil você segurar uma coisa ou outra, porque ela já tá bem estabelecida. Sim. O Superman, não. Ele não que o quarteto não precise se provar, precisa, mas o Superman é mais, porque também é o Superman, né? Também é o Superman. Então tem uma pressão muito maior. Porque a Warner também tinha fechado ali com o Henry Cavill, com o The Rock, aí depois deu a lambança toda, não, vai fazer um reboot total, e trouxe o James Gunn. Então, eu tô curioso pra saber qual que é essa história, e também curioso pra saber quando que vai vir o trailer. Vamos lá, galera. Então, ó, quer anunciar aqui na Linhagem Geek seu produto, seu curso, seu serviço, sua empresa, sua loja? Manda um e-mail pra gente, parceiro@linhagemgeek.com.br. Ó, após a exibição teste mais recente, temos mais detalhes sobre a história do Superman de James Gunn. E parece que o filme está se inspirando mais em All-Star Superman do que se imaginava. Temos ouvido relatos variados sobre o filme de Superman do James Gunn desde as primeiras sessões teste internas. Então, não chega a ser surpresa que a exibição mais recente, supostamente realizada na última quarta-feira, tenha resultado e reações similares. Um dos aspectos do filme que parece ter gerado mais divisão entre quem já o viu é a sua estrutura narrativa. O reboot do DCU supostamente tem um estilo mais episódico, sendo comparado à estrutura da aclamada All-Star Superman 2005, escrita por Grant Morrison e ilustrada por Frank Kitteley. Segundo a insider My Time to Shine Hello, abre aspas, o filme do Superman é muito parecido com All-Star Superman, sem uma trama central, apenas Lex tramando diversas formas de matar o Superman ou fazê-lo ser preso. Um kaiju, um buraco negro no céu, um conflito entre nações,
um clone, ele joga tudo contra ele. Ele também vira o público contra o Superman e consegue que ele seja preso. Fecha aspas aqui, vamos falar sobre isso aqui, ó. Eu gostei muito disso, tá? Porque se você tem aí o Lex Luthor tramando, e a gente já trouxe algumas informações de que teoricamente, supostamente, o Lex não será apresentado como o vilão do Superman, ele vai ser apresentado como vilão para nós, não para o Superman. O Superman ainda não vai saber. Mas já é legal você já começar o filme com o Lex Luthor já aprontando várias. Porque, novamente, eu vou dar o mesmo exemplo do Quarteto Fantástico. Ninguém mais quer saber como que o Superman aprendeu a voar, como que o Superman aprendeu a disparar o raio laser, como o Superman entendeu que ele é a prova de bala. Todo mundo já sabe disso. Então você colocar o Superman já em ação, salvando de catástrofe, já pra gente já começar a perceber... É como se a gente... É como se esse filme do Superman fosse o primeiro filme, mas de um projeto que já tenha começado. Claro que tem que ser bem feito. Eu também gosto de desenvolvimento. Eu gosto. Pra mim, a cena do Superman aprendendo a voar do Zack Snyder tá entre as melhores cenas da história do cinema, tá? Pra mim, tá ali. Mas se o James Gunn conseguir fazer bem isso... E a gente já viu, obviamente, naquele teaser que foi revelado pra gente, o Superman lutando contra o Kaiju, o Superman salvando a criança, o Superman sendo preso, o Superman sendo hostilizado, o Superman lutando contra aquela criatura, contra aquele cara boladaço grandão que a gente não sabe quem é. E aí a gente vê aqui, a My Time to Shine Hello fala que ele luta contra um clone, lembrando que uma das versões do Bizarro, atenção a esse ponto, hein? Uma das versões do Bizarro foi criada pelo Lex Luthor. Uma delas. Ou seja, podemos ter Bizarro. Mas eu não vou falar nada, né? Fui muito criticado por isso. Espero o filme acontecer. Espero o filme acontecer e eu venho grandão. Grandaço. Mas aqui, né? Eu acho que essa é a pegada, como você falou. Esse Superman, ele precisa te dar essa impressão que você já conhece esse universo, que o Superman tá ali já, e você viu um episódio novo. Vai parecer que você tá vendo um episódio novo de algo que você já acompanha. Eu acho que se o James Gunn conseguir fazer isso, é um ponto positivo. Porque a origem, ela já meio que cansou, né? E você tem uma origem relativamente recente ali com o Henry Cavill, principalmente na mente dos fãs. Tem 12 anos. O Henry Cavill, ele tá fresco na mente dos fãs, principalmente pelo Adão Negro, né? O Adão Negro deu aquela reforçada, mas nós tivemos a Liga da Justiça, enfim, o Henry Cavill foi um bom Superman. Agora, quanto à história, sem problema nenhum, você ter ali o plot do Lex Luthor e tudo mais, o que vai contar é mais o desempenho dos atores, e porque o All-Star, o James Gunn sempre falou que tava se inspirando no All-Star, ele sempre falou, então não é nenhuma surpresa isso. Agora, os elementos que ele vai colocar, o ritmo, tudo isso, a parte técnica, isso que eu fico mais tranquilo, porque o James Gunn demonstrou fazer muito bem no Guardiões da Galáxia 3, só que é muito diferente você fazer um filme do Guardiões da Galáxia 3 e do Superman. O Superman, cabeça de chave, supremo. Então, pô, a gente torce demais. Eu acho que esse filme, quando a gente entrar naquele corredor do cinema, eu vou ficar um pouco tenso. Acho que esse e o Quarteto Fantástico. Vai ser um momento incrível. Eu vou ficar um pouco tenso porque a gente torce pra que esse filme do Superman seja a coisa mais fascinante do mundo. Eu torço mesmo. Igual do Quarteto Fantástico. Quarteto Fantástico é mais difícil e mais fácil ao mesmo tempo, porque você vai introduzir um novo time, mas de um universo que já existe. Então, ele é difícil pra você colocar o filme tão grande, tão querido, esses personagens, quanto os que já foram apresentados. Essa é a dificuldade. A facilidade é que o universo já existe e já é cheio de facilitações. Então, isso você tem. Agora, o Superman é único. Esse é o Superman.
Então, eu acho que eu vou ficar tenso nos corredores. Eu vou ficar mais tenso no Superman do que no Quarteto Fantástico. Mais que Branca de Neve? Branca de Neve, eu tinha mais curiosidade, a Branca de Neve. Não tinha expectativa nenhuma. Agora, no Superman, por mais que eu não tenha tanta expectativa agora, eu acho que ela, quando o filme estiver próximo, sabe? É aquela entrevista de emprego que tá marcada há muito tempo. E aí você fala, não, beleza, tem uma entrevista de emprego. E aí quando chega a próxima entrevista, você vai ficando nervoso. Você vai ficando ansioso. Eu acho que esse Superman vai ter esse efeito. E a gente sempre torce pra esse filme ir bem, porque aí a gente vai ter um universo da DC já consolidado. Vamos lá. Mundo ideal. Mundo incrível, né? Superman nota 10. Nota 10, James Gunn aclamado, já... O DCU já tá consolidado, já tá bem. Já tá com território ali, ganhou 7 territórios na frente. Ganhou o primeiro jogo, de 3-0 do campeonato. O que a torcida tá? A torcida tá felizona e a torcida tá confiante. Tirou 3-6 no War. Tirou 3-6 seguidos no War. Então, pô, você já tá grandão. É pra isso que a gente torce. Agora, a gente sabe que vai ter a história do All-Star e tudo mais. O James Gunn não vai inventar nenhuma moda do Superman. É muito difícil. Ele sabe do peso desse filme. Só vai ter que saber, assim, milimetricamente acertar no ponto do Superman. Espero que ele consiga. Ó, galera, um dos motivos da gente ter criado a Linhagem Geek é que sempre quando eu ia assistir um filme no cinema, eu gostava de sentar numa roda com os amigos, com o André, depois, e contar sobre o filme, conversar sobre o filme. E hoje a Linhagem Geek, ela é essa ponte. E a gente tá falando do Superman, né, galera? O Superman, o primeiro grande herói da história dos quadrinhos. Eu tô muito empolgado. Claro, tem ali, eu sou muito mais emocionado, né? Como diria ali, tem uma galera que faz aquelas avaliações, eu sou mais sanguíneo. Claro que eu tenho algumas ressalvas com traje e tal, mas eu tô muito empolgado e muito feliz por estar aqui, ter esse canal, ter esse contato com vocês. E quando chegar a hora, pô, a gente tá repercutindo tudo dessa nova DC. O James Gunn espirra, vira pauta. A gente repercutiu a seleção do David Corenswet, a gente repercutiu o lançamento do símbolo, o traje, o trailer. Toda essa construção que vai culminar ali no ápice que vai ser o filme. Então, eu fico empolgado. Porque, acima de qualquer coisa, esse aqui é um canal de cinema. É um canal de filmes. E a gente vai assistir o lançamento do novo Superman. Por isso que a gente torce demais para que esse filme seja bom. E eu, novamente, dividi isso com vocês. E podem ter certeza, tá? Já anota e me cobrem depois. A gente vai assistir o filme... E saindo do cinema, a gente já vai abrir uma live na hora, tá? Na hora. O filme pode ser às 10 da noite. Pode terminar 1h da manhã, o filme. A gente vai vir aqui pro estúdio. O estúdio fica de frente pro cinema, porque ele foi alugado estrategicamente pra isso. A gente vai sentar aqui, ó. Vamos dar o rec, vamos entrar ao vivo 1h da manhã, só pra dividir com vocês os nossos sentimentos, tá? Tem mais um pouquinho aqui de matéria, ó. O que geralmente faz um grande filme destacar é um roteiro sólido e personagens envolventes. Então, James Gunn adotar essa abordagem acima não seria necessariamente algo ruim. Ainda de acordo com My Time to Shine Hello, a Supergirl vai aparecer em uma cena pós-crédito, onde ela vai buscar Krypto para viajar com ela. Isso faria muito sentido com a trama da HQ Woman of Tomorrow, onde Kara viaja com Krypto a um planeta com o sol vermelho, onde ela pode beber e sentir os efeitos do álcool para comemorar seu aniversário. Entretanto, as coisas acabam saindo do controle e Krypto é mortalmente ferido, fazendo com que Kara tenha que correr contra o tempo para salvar o Super Cão. Essa pode ser a grande aparição, a Supergirl, né? Então, mas eu já acho que eles vão conseguir amarrar a Supergirl, mas a grande aparição depois disso aqui, eu já começo a
sentir Então. que podemos ter bizarro. E tá vendo? A gente pode ter o bizarro, Podemos ter bizarro. mas eu não sei. Eu acho que a grande aparição, enfim. Vamos ver quais são os planos do James Gunn. Deve estar bem confiante ali, mas a concorrência é muito boa. A concorrência com o Quarteto Fantástico vai ser forte, hein? Vamos ver, vai ser uma briga boa e vai ser muito legal acompanhar isso aqui na linhagem. Será um grande evento e graças a Deus e graças a vocês a gente vai conseguir dividir tudo que sair de Superman. Coloquem nos comentários a opinião de vocês, que é sempre importante. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Deem um triplo C, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.